Vamos lá então, irmãos. Abram as suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos fazer uma exposição desse trecho tão importante aí das Escrituras. Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 6. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Meus irmãos, eu vou usar esse momento que nos foi oportunizado por Deus para falar sobre a sua palavra e trazer aquilo que é de ensino e verdade das Escrituras para os irmãos, para pensar algumas coisas que, quando nós lemos o Antigo Testamento e nos atentamos para algumas percepções que nós temos no Antigo Testamento, essas coisas nos ajudam a entender qual que é o conceito bíblico sobre compromissos do coração. E o meu ponto é que esse é um daqueles temas que, para nós, a Igreja de Jesus, nós precisamos ter um entendimento mais profundo sobre aquilo que a revelação das Escrituras nos mostra sobre uma dinâmica da vida com Deus e que está totalmente baseada na dinâmica dos compromissos do nosso coração. Por isso é impossível nós tratarmos sobre vida cristã sem nós considerarmos a dinâmica da vida do coração, né? Que é a essência do ser humano, né? Que as Escrituras, como nós vamos ver daqui a pouco, nos mostram que coração é um conceito muito profundo dentro do pensamento bíblico. E por isso nós precisamos nos atentar ao que é compromisso do coração. E eu espero que à medida que nós lermos e estudarmos esse texto, a implicação disso é que os irmãos sejam enriquecidos em como nós pensamos também o discipulado cristão. Porque, veja só, essa relação de compromissos do coração e discipulado cristão, ela é muito necessária, porque de um depende o outro. Não é possível falar de vida cristã e, logicamente, de discipulado, sem que a gente tenha fundamentado pela palavra de Deus compromissos de um coração redimido. A vida do crente começa num coração redimido. Então, por isso não dá para falar sobre compromisso do coração e sobre discipulado sem entendermos corretamente sobre isso. Agora, você pode se perguntar, tá bem, mas por que Deuteronômio se encaixa no debate sobre coração e discipulado? E para nós entendermos isso, nós precisamos, antes de tudo, nos lembrar sobre o que se trata Deuteronômio. Deuteronômio, talvez não da maneira mais apropriada, significa segunda lei. Não que Deuteronômio se trate sobre uma nova lei que é dada, como quando acontece uma reforma constitucional, mas Deuteronômio é a repetição da lei a Israel pouco antes de entrar na terra da promessa. Por isso, segunda lei, porque é uma repetição da lei. Então, o nosso livro Deuteronômio é uma coletânea dos discursos sobre a lei que são feitos por Moisés. E por isso nós poderíamos tratar Deuteronômio como uma série de exposições de Moisés. E um fato curioso sobre Deuteronômio é que os israelitas que entrarão na terra prometida, como os irmãos podem saber, aqueles que já estudaram este livro, não são os mesmos que saíram do Egito. Quando nós olhamos para a jornada do deserto, nós vemos a primeira geração de israelitas morrerem no deserto. Eles não sobrevivem ao deserto. Nem mesmo Moisés entra vivo em Canaã. Então, são os filhos dessa primeira geração que saiu do Egito que entrarão em Canaã. Só que o problema de nós termos gerações diferentes que peregrinaram no deserto é que a lei foi dada à primeira geração, não à segunda. E são os seus filhos que vão viver na terra da promessa. Então veja, eles estavam distantes da revelação da lei como foi dada aos seus pais, aos seus ancestrais.
Portanto, eles precisavam de instrução, se eles quisessem de fato entrar na terra da promessa. E por isso eles precisavam de uma repetição da lei, ou no caso de um Deuteronômio, né? Agora, uma das coisas mais assombrosas que Deuteronômio nos mostra é como ele traz explicação aos 40 anos de peregrinação de Israel no deserto. 40 anos. No capítulo 8 de Deuteronômio, o texto diz que o Senhor colocou Israel à prova no deserto para expor aquilo que estava em seu coração, para que o povo então pudesse confiar em Deus. Esse era o propósito do deserto, expor os compromissos do coração de Israel, para que Israel pudesse confiar em Deus. E por essa razão, Deuteronômio responde a uma questão muito séria para a vida cristã. Como, irmãos, como nós poderemos ter uma boa vida com o nosso Deus, haja visto que os nossos pais e nós mesmos caímos? Como ter uma boa vida com Deus, se nós mesmos e os nossos pais caíram em muitos momentos do deserto? E a resposta é simples, só há um tipo de resposta para isso. E a Bíblia nos mostra o tempo todo sobre isso, que é a redenção. Não é possível ter uma boa vida com o nosso Deus, de obediência e de usufruir aquelas graças salvadoras que Ele nos traz sem redenção. Por isso nós precisamos de redenção. Agora, Deuteronômio não fala apenas aos seus primeiros leitores, ou seus ouvintes originais. E é isso que eu espero que a igreja nessa manhã possa aproveitar. A mensagem de Deuteronômio anuncia o Evangelho para nós. Esse é meu ponto. Deuteronômio não se trata sobre obedecer à lei pela lei e como ser um bom judeu. A lei não foi dada para nós aprendermos salvação pelas obras. Por isso, o mais fascinante sobre o Deuteronômio, irmãos, é o que ele nos fala sobre a redenção em Jesus Cristo. É sobre isso que Deuteronômio nos trata, sobre a redenção em Jesus. E esse é meu desafio com os irmãos nessa manhã. Pensar como o Evangelho em Deuteronômio diz respeito à redenção dos compromissos do coração. E é isso que nós vamos tratar, né? Como o Evangelho em Deuteronômio diz respeito à redenção dos compromissos do coração. É esse o nosso objetivo nessa manhã. Primeiro, para falar sobre redenção dos compromissos do coração, Deuteronômio nos mostra que nós, primeiramente, precisamos de mudanças em nossa lealdade. Essa é a primeira coisa que o texto nos mostra. Nós precisamos de mudanças em nossa lealdade. Olha o que diz o texto. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. Após o êxodo, Israel viaja como peregrino pelo deserto. O povo sai de um centro urbano contaminado por mitologia pagã, porque os egípcios possuíam um panteão de diversos tipos de deuses. Israel vive como escravos durante 400 anos no Egito. Não é preciso muito esforço, então, para nós prevermos o que poderia acontecer. E por essa razão, o deserto revela o que estava no coração de Israel: a idolatria pagã. Pouco depois de Moisés receber a lei, a gente vê o povo israelita fazendo um bezerro de ouro, adorando ele, dizendo: esse aí é o nosso Deus. Era isso que estava no coração daquela primeira geração, a idolatria pagã. Então, olhe bem, Israel sai de um local dominado pelo paganismo e vai em direção a outro local de idolatria, que é Canaã. E isso nos ajuda a entender, então, a primeira declaração do nosso texto: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Embora Israel houvesse sido libertado do domínio político de escravidão, as disposições do coração de Israel estavam comprometidas com o paganismo. Não havia clareza para o povo israelita sobre a singularidade do nosso Deus. E o que é notavelmente estranho, porque o Êxodo nos mostra que o Senhor Deus era mais poderoso que todo o panteão de deuses egípcios. E no deserto o Senhor havia se provado fiel e providente com o seu povo. Ainda assim, o que Israel precisa ouvir? O Senhor Deus é o único Senhor. Ele não é um Senhor.
Ele é o único Senhor Israel. O verso 4 do nosso texto, então, é uma seção conhecida como Shema Israel, que significa ouça Israel. Esse tipo de afirmação é uma declaração da fé bíblica verdadeira, uma crença fiel no único Senhor Deus. E essa é uma declaração de fé oposta à religiosidade deformada pela queda, que é uma fragmentação da divindade. Os judeus recitavam o Shema, justamente em oposição a isso, àquela concepção de diversos deuses espalhados pelo universo, em oposição à existência de um único Deus que se revela. Agora, essa declaração precisava ter um peso normativo muito certo para o povo de Israel no deserto. Israel viajava em um mundo dominado pelo culto a divindades pagãs e é separado por Deus para uma vida com os valores do único Criador e Senhor do cosmos, Senhor da criação, o que é totalmente inédito para os povos do Antigo Oriente, dos quais Israel fazia parte. Os povos do Oriente Próximo possuíam uma cosmovisão guiada pelo envolvimento com uma enormidade de deuses. Eles pensavam o mundo assim, à luz da existência de vários deuses. Segundo Bruce Waltke, haviam duas crenças por trás desse tipo de religiosidade. Primeira, existe um panteão de deuses e deusas pagãos que emanam da matéria primordial, enquanto ela passa por um processo de diferenciação, e por esse motivo são desprovidos de moral, cometem crimes de sexo e violência e não exigem de seus adoradores nenhuma retidão moral. Segunda, a esfera desses deuses está sujeita à manipulação. O que Bruce Waltke está comentando aqui é o fato de que os povos do Antigo Oriente possuíam deuses indiferentes aos homens, deuses que não se importavam com a moralidade dos homens. Eles eram moralmente perversos, mas para que a realidade funcionasse corretamente, os homens precisavam buscar favor desses inúmeros deuses. E o texto nos mostra o contrário disso. Ele declara que o Senhor Deus é o único Senhor. O Senhor é um Deus moralmente santo e justo, de maneira que a comparação de qualquer divindade ao nosso Senhor Deus fica ridícula, porque ninguém é como o nosso Senhor. Nenhuma divindade pode se comparar ao nosso Deus. Deus, portanto, é o Senhor. E a implicação dessa afirmação precisa ser para nós uma convicção absoluta sobre quem Deus é. Quais convicções os irmãos têm sobre quem o seu Deus é? Ele é o Senhor. Diferentemente dos deuses cananitas, dos deuses egípcios, o Senhor não é um Deus tribal, o Deus apenas de uma tribo lá na Palestina. Ele é Deus e Senhor sobre todas as coisas e sobre todos. Ele é o Senhor sobre toda a criação. Então, essa declaração do Shema traz implicações poderosas para a teologia do Antigo Testamento. Primeiro, antes de mais nada, Deus é o Senhor. Repetitivo isso. Mas isso nos mostra o senhorio de Deus. Todas as criaturas estão sujeitas a Deus. Se os deuses pagãos são indiferentes aos homens, se eles não se importam com os homens, com o Senhor Deus não é assim. Porque a Bíblia nos mostra, de Gênesis a Apocalipse, que todos prestarão contas a Deus, porque Ele é o Senhor. O mais fascinante sobre o Shema é o fato que ele nos mostra que esse Senhor, que é Deus sobre todas as coisas, Ele é o nosso Deus. Ele não é um Deus que está longe e que nós precisamos manipulá-lo para atrair sua atenção. Quando você orar, você pode dizer: Ele é o meu Deus, Ele é o nosso Deus. Isso significa que nós podemos usufruir de um relacionamento amoroso com Deus, o que ao mesmo tempo exige, como eu já tenho mencionado, compromissos do nosso coração. Até por isso, a oração dominical que o Senhor Jesus Cristo nos ensina começa com Pai Nosso. Isso é totalmente diferente. A ideia de que Deus é o nosso Deus.
Embora nós tenhamos falhas, embora os nossos pais falhem conosco, por exemplo, nosso Deus é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus. Você pode dizer isso, Ele é o Deus pactual. A outra coisa que o texto nos mostra é que o Senhor Deus é o único Senhor. Ele se faz nosso e nós dele. E isso exige o que de nós? Exige lealdade do nosso coração. Deus exige nada menos que primazia de nós. Ele é o único Senhor. E isso implica em uma adoração exclusiva de um coração leal a Ele. E o Evangelho é sobre isso. O Evangelho se trata sobre nós confessarmos o senhorio de Deus. Se a teologia do Antigo Testamento pode ser resumida no ensino de que esse Senhor é o único Senhor, então a confissão de que Jesus expressa aquilo que o Evangelho nos diz com clareza, que Ele é o único Senhor, Jesus é o Senhor. E essa é uma doutrina central para o Evangelho. Jesus ensinou sobre seu senhorio, dizendo que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Agora, talvez a maioria dos cristãos respondam de maneira muito convicta que obedecem à ordenança de adorar somente a Deus. Porque nós costumamos pensar na idolatria como um pecado específico para os pagãos. Então nós dizemos, eu não realizo sacrifícios para deuses pagãos, eu não adoro Baal, eu não adoro Moloque. Mas não é isso que as Escrituras nos mostram, irmãos. O Evangelho revela que a idolatria faz parte do coração caído. E por isso o nosso coração é uma fábrica de ídolos. A todo tempo nosso coração produz ídolos para nos agarrarmos e adorarmos eles. Todos nós, irmãos, por isso temos ídolos pessoais. Nós temos nossos falsos deuses. O pastor Tim Keller, que faleceu recentemente, faz um comentário que nos alerta muito sobre isso. Olha só o que ele diz. Abre aspas. A nossa sociedade contemporânea não difere muito dessas antigas, dessas que nós estamos falando, dessas cananitas egípcias. Cada cultura é dominada por um conjunto próprio de ídolos, o que significa que nossa época, nós temos nossos ídolos também. Cada uma tem seu sacerdócio, seus totens e rituais. Talvez não dobremos os joelhos diante da estátua de Afrodite, mas muitas jovens hoje entram em depressão e enfrentam transtornos alimentares por causa de uma preocupação obsessiva com a imagem corporal. Podemos não queimar incenso a Ártemis, mas quando o dinheiro e a carreira profissional são elevados a proporções cósmicas, realizamos uma espécie de sacrifícios de crianças, negligenciando a família e a comunidade para alcançarmos posição mais elevada nos negócios e obter mais riqueza e prestígio. Fecha aspas. Olha o quanto o problema da idolatria é sério. Não se trata somente de elevarmos estátuas a deuses. Se tratam sobre coisas que o nosso coração está comprometido. E a implicação disso para nós, irmãos, é o fato de que nós não somos leais ao nosso Senhor. Se nós fizermos um exame honesto sobre nós mesmos, pela iluminação do Espírito, nós devemos chegar a essa conclusão. Nós não somos leais ao nosso Senhor. Nós traímos o nosso Deus tantas vezes, entregando o nosso coração a compromissos com deuses falsos. Há pessoas que tornam o dinheiro o senhor das suas vidas. E boa parte de nós somos escravos do nosso próprio ego. E ainda assim, nós pensamos que de fato somos fiéis a Deus, quando na verdade nós não somos fiéis a Deus. Nós não somos leais a Ele. Por isso o Evangelho, nesse sentido, ele tem que nos humilhar. Porque o Evangelho nos mostra que nós somos adúlteros em nosso coração, porque nós nos entregamos à idolatria. Agora a questão é, que esperança podemos ter nós, quebradores da lei e infiéis a Deus? Que esperança nós podemos ter? Nós que somos desleais com Deus.
talvez nós nos esquivemos da acusação de que somos infiéis. E por isso eu preciso dizer que o Evangelho, ele examina um nível mais profundo ainda do nosso coração, que não só a lealdade. O Evangelho nos mostra que nós precisamos de mudanças em nossas afeições. Aqui nós entramos num nível maior sobre o nosso coração, sobre o que nós sentimos. Olha o que diz o texto: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. No verso 4, Deus chama Israel para reconhecer a sua natureza. Isso pressupõe que a fé começa pelo reconhecimento do senhorio de Deus, porque Ele é o único Deus absoluto. Ele é o nosso Deus. Agora, como Deus quer que nós reajamos a quem Ele é? Se Ele nos revela quem Ele é, como que Ele espera que nós reajamos a quem Ele é? Se você for convidado para uma visita ao Capitólio em Washington para conhecer o presidente dos Estados Unidos, como você o trataria? Talvez seja impossível dizer como cada um de nós reagiria a essa situação, mas se você estivesse frente ao presidente do país mais poderoso da Terra, certamente ele esperaria, no mínimo, respeito e honra da parte dele. Presidentes exigem respeito, reis exigem devoção e lealdade. Agora a pergunta é: o que o nosso rei exige de nós? O que Deus requer de nós é que nós o amemos. É isso que nos diz Deuteronômio: ame o Senhor, seu Deus, no verso 5. Então veja só, essa declaração é uma ordenança para nós. Não se trata de uma opção dada a nós, é uma obrigação pactual que nós amemos o Senhor nosso Deus, porque isso nos foi dado como lei. Nós devemos amar o nosso Deus. É uma obrigação para nós amar o Senhor nosso Deus. Pouco depois de sair do Egito, Moisés é chamado para receber a lei. Então, ele está no Monte Sinai e Deus o dá a lei em 2 tábuas de pedra com 10 palavras ou 10 mandamentos. Na primeira tábua, o Senhor ordena como nós, o povo de Deus, devemos nos relacionar com Ele. Então Deus diz: não terás outros deuses, não faça ídolos para adorar, não tome o nome do Senhor em vão e lembra-te do dia do sábado para o santificar. Os 4 primeiros mandamentos. Essas palavras foram ditas para a primeira geração que saiu do Egito. Agora, se você folhear um pouco sua Bíblia, você vai perceber que Moisés diz: ame o Senhor seu Deus, logo após ele repetir os 10 mandamentos ao povo. Ele repete isso para a segunda geração de Israel, os filhos daquela primeira geração. E ele diz que nós devemos amar a Deus logo, imediatamente, à exposição da lei. Por qual razão? Porque o resumo da lei é esse: amar a Deus. E isso é uma ordenança para nós. Agora, nós não conseguimos amar por mera obrigação, né? Como quando alguém te diz: você deve me amar. É fácil isso? Não é. E há um comentário feito por Ernest Heisinger que explica muito bem isso. Ele diz: o amor em si é ordenado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas nós temos de perceber com clareza que o mandamento para amar não criará ou produzirá amor. Esse mandamento, como qualquer outro, não pode criar ou a disposição ou vontade de obedecermos. Fecha aspas. Veja que nesse sentido a lei nos humilha, porque ela nos mostra que nós somos incapazes de cumpri-la. Mas ela diz: ame o Senhor seu Deus. Então você pode me dizer: mas eu amo a Deus. Só que perceba, o mandamento não para na ordenança do amor, não para só aí. O texto continua e diz como nós devemos amar a Deus, porque esse é um ponto sobre nós. Nós confessamos rapidamente que nós amamos a Deus, só que nós nos esquecemos de como a palavra de Deus nos diz que nós devemos amar a Deus. Então Deus nos chama para um relacionamento amoroso, no qual nós podemos até admitir que o amamos, mas Ele diz como nós devemos amá-lo. Ele diz que deve ser de todo o coração, de toda a alma e como? Com toda a nossa força.
E aqui mostra a força desse mandamento. Por isso ele é humilhante para nós. Moisés usa 3 palavras muito importantes para o pensamento semita. Ele diz, primeiro, que nós devemos amar Deus com o nosso coração. Coração para o semita, ou o povo bíblico, não é apenas o órgão que bombeia sangue, ou o centro das emoções como nós entendemos hoje. O coração, no conceito bíblico, se trata do centro moral e religioso do homem. O coração diz respeito a tudo que nós somos integralmente. E esses 2 aspectos se destacam no que diz respeito ao coração. A moralidade e a religiosidade do homem, porque ele é o centro moral e religioso. Então, como um centro moral, o coração trata sobre as nossas intenções e os nossos valores. De maneira que a nossa ética e até mesmo as nossas ações, elas são fundamentadas, antes de tudo, nos compromissos do coração. Então, quando nós quebramos o mandamento de Deus sobre o adultério, sobre o falso testemunho, sobre a cobiça, sobre esses aspectos da ética cristã, isso se trata nada mais do que compromissos do coração. Porque o coração, antes de tudo, é um centro moral nosso. Agora, como um centro religioso, o coração nos define como seres que adoram. Nós somos seres que adoram. E isso implica que o nosso coração possui um senso de divindade que nos leva a nos devotarmos àquilo que nós entendemos como Deus. Mesmo que seja tábuas, pedras, dinheiro, pessoas, nós adoramos certas coisas. E nós vivemos em prol de coisas que nós adoramos. E por essa razão, a percepção que um teólogo chamado Ronald Nash é tão contundente no que diz respeito a isso. Nash diz o seguinte, abre aspas, o mundo não é composto de pessoas religiosas e pessoas não religiosas. É antes composto de pessoas religiosas que têm diferentes preocupações últimas e diferentes deuses e que respondem ao Deus vivo de maneiras distintas. E isso significa que para nós, que como seres que adoram, o nosso único amor, aliás, todo o nosso amor, deve ser devotado a uma única pessoa, a Deus. Deus é o objeto do nosso amor. Todo o nosso esforço, tudo o que há em nós, deve ser devotado a Ele de coração. Moisés usa uma segunda palavra também, ele usa a palavra hebraica nefesh, que significa alma. Nefesh é uma palavra semita que diz respeito àquilo que nós somos integralmente como seres que possuem desejo. E talvez nesse sentido, o que melhor nos esclarece sobre o que ele está dizendo aqui, seja o conceito de afeições. Porque afeições têm relação com as faculdades da nossa alma. De forma que o nosso intelecto, a nossa vontade e as nossas emoções dizem quem nós somos e como nós agimos. Por isso, todo o nosso ser precisa ter compromisso mais profundo, como compromisso mais profundo, o amor a Deus. O nosso intelecto, Jesus Cristo acrescenta isso quando ele explica esse mandamento nos evangelhos, as nossas emoções e a nossa vontade precisam todas ser redirecionadas para isso, para o nosso amor a Deus. Deus quer que nós o amemos com todo o nosso ser. Então Moisés usa uma terceira palavra que é força. O que diz respeito a isso? Força diz respeito à intensidade. Isso nos mostra que tipo de compromisso Deus requer de seus adoradores. Ele quer que nós o amemos com todo o poder do nosso ser. É sobre intensidade. Quanta intensidade você emprega, por exemplo, no seu trabalho? Quanta intensidade você emprega, por exemplo, ao cuidado com a sua família? 50% da sua força? 30%? 80%? 10%? Quando se fala sobre o nosso amor a Deus, Ele quer que nós o amemos com 100% de nós, com toda a nossa intensidade. Né? Como se a gente fosse fazer uma corrida e a gente não vai trotando não, de 10 km por hora. A gente corre desesperadamente.
com toda a nossa força, com todo o nosso ser. O Senhor requer de seu povo, então, irmãos, que o amor por Ele seja praticado com o maior esforço possível. E isso exige de nós que nós façamos tudo ao nosso alcance para agradar a Deus. Só que força não demonstra que isso deve ser feito por obrigação. O nosso amor a Deus deve ser extraído do íntimo do nosso ser. E nós precisamos colocar tudo de nós nisso. Todo o nosso amor a Deus. Então, o que Moisés está dizendo aqui é que nós devemos amar a Deus com toda a nossa devoção, com toda a nossa essência interior e com todas as nossas capacidades, com tudo em nós. E mais, Ele não quer que nós o amemos elevado ao quadrado. O Senhor quer que o amemos elevado à potência máxima, com tudo de nós. Agora, o ponto sobre isso é que corações não redimidos não podem amar Deus verdadeiramente. Homens e mulheres que não tiveram seus corações transformados não podem amar a Deus. Por isso, toda religiosidade falsa cai quando nós levamos em consideração o coração. Porque nós podemos até atuar bem como cristãos e fazer todo o esforço possível. Mas quando a gente fala sobre coração, a coisa muda. Nós podemos declarar a nossa fé exclusivamente ao único Deus e professar fé em Jesus. Ainda assim, em nosso coração nós podemos mentir sobre isso. Nós podemos nos comportar como crentes e congregar em uma igreja, e eu posso praticar as melhores obras diante dos homens e ser louvado por isso. Ainda assim, isso não significa que o meu coração foi transformado. O coração, a alma e a força com que devemos amar a Deus são os critérios que devastam qualquer imitação. Não adianta nós tentarmos imitar que somos crentes. Portanto, a questão é: que esperança podemos ter nós, quebradores da lei, infiéis a Deus? Que esperança nós podemos ter? Por isso o Evangelho nos mostra que, em terceiro lugar, nós precisamos de mudanças na realidade espiritual do nosso coração. Nós precisamos de mudanças no nosso coração. Quando a gente fala de mudanças, parece que a gente quer mudança na nossa poupança, a gente quer mudança no nosso trabalho, a gente quer mudança na casa que nós estamos morando, mas a gente se esquece que quando a gente fala sobre vida com Deus, o que precisa mudar é o nosso coração. Olha o que diz o texto: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão na onde? No seu coração. Elas não estarão pintadas numa placa aí na porta da sua casa, na sua roupa de crente. Ela tem que estar no seu coração. Diz respeito ao seu coração. Agora, então, diante da leitura do verso 5, eu não sei se é possível nós imaginarmos que o amor a Deus pode ser imitado. Mas aqui no verso 6, Moisés deixa claro que o amor a Deus ele não pode ser falsificado, porque ele diz que o amor a Deus deve estar presente no nosso coração. Por isso ele diz: essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Verso 6. A declaração de que a ordenança de amar a Deus deve estar em nosso coração arrasa com toda a falsa religiosidade. É bem possível que nós consigamos obedecer a diversos preceitos da lei de Deus e sermos bons atores como cristãos, mas isso não será amor a Deus, porque não dá para falsificar ou esconder aquilo que está em nosso coração. Agora, para esclarecer esse ponto, nós precisamos então entender como a lei de Deus diz respeito ao nosso relacionamento com o Senhor. E para isso, basta entendermos que a lei de Deus é dada num contexto de pacto. Quando nós falamos de pacto, eu estou tentando me remeter aos pactos que eram feitos no Antigo Oriente, porque eles ilustram bem isso. Os pactos, eles eram, nos dias de Moisés, eles eram dispositivos diplomáticos. Por exemplo, se uma cidade daqueles tempos fosse atacada por bandos, o rei da cidade poderia pedir o favor de um poderoso império, como os hititas, por exemplo. Então, era firmado um acordo que simbolizava o relacionamento entre os dois povos. E aquele povo menor passaria a viver debaixo das leis
daquele grande Senhor. Então se estabelece um relacionamento de pacto entre o Senhor e o vassalo, que seria o servo. Então, o que impressiona sobre Deuteronômio, irmãos, é que esses sermões de Moisés são organizados da mesma maneira que um pacto era feito. Deuteronômio mostra quem são as duas partes do pacto. Quem são? Deus e Israel. E ele narra como Deus salvou Israel do Egito e faz promessas ao povo. E no fim de Deuteronômio, o Senhor estipula quais são as sanções para a quebra pactual. Por isso nós temos um pacto sendo feito em Deuteronômio. E aqui entra a lei. A lei diz respeito às cláusulas do contrato. Como você vai alugar uma casa, você tem lá as cláusulas do contrato. Se você quebrar as cláusulas do contrato, você está sujeito ao quê? A sanções, a multas, né? Agora, falando desse pacto, acima de tudo, essa lei nos mostra como o relacionamento entre o Senhor e o vassalo poderia ser bom. Veja, não é somente Deus falando assim, Israel é o seguinte, você tem que viver assim, pronto, acabou, você é obrigado a fazer isso, eu sou indiferente a você. Deus, através da lei, mostra como o relacionamento entre Deus e o povo pode ser bom. E por isso, quando nós quebramos a lei de Deus e as coisas vão de mal a pior, às vezes a gente se pergunta, o que está acontecendo? De repente nós estamos sendo infiéis a Deus, quebrando diversos mandamentos que Ele estabeleceu para nós vivermos e vivermos bem. E aí a gente se pergunta o que está acontecendo. E o amor a Deus é a demonstração de que o servo quer agradar seu Senhor. Ele quer satisfazê-lo. O servo o respeita, o honra e o ama. É assim que a gente trata alguém que a gente ama de verdade. A gente honra essa pessoa, a gente serve ela. A gente quer satisfazê-la. Só que o Evangelho em Deuteronômio nos mostra a nossa incapacidade de cumprir a lei. Nós somos incapazes. A narrativa de Israel no deserto é uma história de quebradores da lei e de fracassos. Há quem já disse que a história de Israel poderia ser chamada assim, a história da primeira geração no deserto, sobre os fracassos de Israel. Porque não funciona obedecer por mera obrigação, sem que haja amor no nosso coração. E é por isso que nós precisamos de redenção. Porque de fato nós não podemos amar a Deus integralmente como Ele exige. E por isso o Evangelho em Deuteronômio nos mostra que não pode haver amor verdadeiro em nosso coração sem que Deus primeiro nos ame. Veja só, não pode haver amor verdadeiro em nosso coração sem que Deus primeiro nos ame. O amor de Deus é a causa pela qual nós somos redimidos. E as afeições do nosso coração são redirecionadas para Ele. É isso que João nos diz. Ele nos amou primeiro. Então veja que as exigências do Senhor são impossíveis de serem cumpridas para nós de maneira plena. Se nós falamos primeiramente sobre exclusividade na adoração, nenhum de nós, irmãos, pode escapar, porque nós colocamos vários ídolos no lugar de Deus em nosso coração. Se nós falamos que a essência do nosso relacionamento com Deus é o amor, esse amor não é um sentimento superficial. O amor a Deus é uma entrega total com todo o nosso ser. E isso nós não conseguimos cumprir. Se nós falamos que o amor de Deus deve estar no nosso coração, nós descobrimos que não é possível amar a Deus sem corações redimidos. Por isso, Ele nos amou primeiro. A lei pela lei para nós, irmãos, só traz condenação, porque nós não podemos cumpri-la. Nem mesmo Moisés, que era o legislador da lei, poderia. Moisés fracassou diversas vezes. Ele nem entrou na terra prometida. E por essa razão, como um legislador, Moisés era um legislador imperfeito. Moisés era um legislador insuficiente, porque apesar de entregar a lei ao povo, ele não poderia salvar o povo. E aí o Evangelho em Deuteronômio aponta para o fato de que nós precisamos então de um legislador perfeito.
Quando Moisés recebeu a lei, ele a gravou em pedras para estar diante dos olhos do povo, para que o povo não esquecesse. Ainda assim, Moisés não poderia cumprir com a exigência do verso 6, do amor dentro do coração. O Evangelho em Deuteronômio não diz que devemos e podemos cumprir com esses compromissos do coração. O Evangelho em Deuteronômio nos mostra que nós devemos, mas nós não cumprimos com os nossos deveres. Então a pergunta é: que esperança podemos ter nós, quebradores da lei e infiéis a Deus? A questão é: quem pode cumprir com essa exigência? E só há um nome para isso: Jesus Cristo. Só Ele. Ele é o legislador perfeito. Ele não falhou como Moisés. Cristo é o legislador perfeito que grava a sua lei em nosso coração. Por isso nós precisamos de Jesus, porque Ele dá verdadeiro propósito no cumprimento da lei. É Ele que nos mostra o amor a Deus e nos habilita a amá-lo. Tim Keller fala algo extremamente reconfortante para nós sobre isso. Eu queria citar esse trecho do que ele diz. Abre aspas. Nós precisamos de um legislador que possa prescrever ou escrever a lei nas tábuas de pedra? Não, nas tábuas do nosso coração. Se você seguir o 4º mandamento, que diz respeito ao sábado, você nunca terá descanso sabático, a menos que obtenha o descanso mais profundo que Jesus Cristo lhe traz no Evangelho. Você nunca honrará seus pais, 5º mandamento, a menos que obtenha o amor paternal que realmente conforta em Jesus Cristo. Você nunca será capaz de superar o ódio, 6º mandamento, e a amargura e realmente perdoar, a menos que Jesus nos dê isso. Você nunca será realmente fiel ao seu cônjuge, a menos que Jesus Cristo seja seu esposo definitivo e você receba o amor conjugal dele. E isso o impedirá de ser tentado e procurar amor em qualquer outro. Fecha aspas. Isso tem que mudar a nossa perspectiva sobre o amor a Deus e o nosso relacionamento com Ele. Isso nos mostra, irmãos, que nós precisamos de um mediador que tome sobre si a culpa que nós merecíamos e legisle sobre o nosso coração. Porque nem mesmo nós conseguimos domar o nosso coração. Quando a gente sente angústia, aflição, quando a gente não consegue perdoar, quando nós estamos abatidos, não basta dizer, minha alma, se anime, ou então, rancor, passe, coração, perdoe. Nem nós domamos o nosso coração. Por isso nós precisamos de um mediador que tome sobre si a culpa que nós merecemos e legisle sobre o nosso coração. Quando Cristo passa a legislar sobre o nosso coração, as coisas são mudadas. Por isso nós precisamos de quê? Nós precisamos de um Salvador. E se você decidir em seu coração a abandonar a falsa religiosidade e confiar em Jesus, Ele será o seu Senhor e te libertará dos seus pecados. Jesus oferece de graça a restauração que só a ação do Espírito de Deus pode dar. E a promessa dele para você é de que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que ama. E aquele que ama Jesus será amado por Deus Pai, e Jesus também o amará. João 14, 21. Então, porque Ele morreu por mim e por você. Ele morreu por nós, a igreja. Cristo foi exaltado e é aquele que legisla sobre o seu povo, gravando a sua vontade no nosso coração. Ele tira os corações de pedra e coloca corações de carne. Ele nos redime. Agora a pergunta é: o que nós podemos fazer? O que fazer? O amor em si já é uma ordenança para nós sobre o que precisa ser feito. A pergunta é: e daí? O que nós podemos fazer? Então deixe-me tentar apontar brevemente alguns caminhos para os irmãos. Primeiro, aplique o amor a Deus como uma norma discipuladora para a sua família. Entenderam isso, irmãos? Aplique o amor a Deus como uma norma, como uma regra
de discipulado para a sua casa. Eu disse no começo da nossa leitura de Deuteronômio que ao estudarmos esse texto nós precisamos enriquecer o nosso conceito sobre discipulado cristão. E talvez um dos grandes desafios que temos é que a igreja perdeu de vistas como o discipulado é um exercício que deve ser realizado em nossas casas. E a gente vem para a igreja, nós trazemos os nossos filhos, esperando que a igreja nos discipulará, sendo que a gente não faz o dever de casa. A nossa tendência é terceirizar toda a nossa educação familiar para as mãos da igreja e da educação escolar. Só que isso é um erro que nós cometemos. Educação, ela vem de quê? Ela vem de berço, é um ditado popular. E a igreja não deve se esquecer disso na educação dos seus filhos, inclusive no que diz ao relacionamento dos cônjuges. Agora, aplicar o amor a Deus como uma norma discipuladora para a família tem a ver com demonstrar à nossa casa como nós devemos nos relacionar com Deus e por que nós obedecemos. Os filhos precisam ver que os pais amam de verdade a Deus. Porque se nós não amarmos a Deus, os nossos filhos também não vão amá-lo. E esse é um desafio muito duro. Porque mesmo os filhos mais pequenos, eu sou pai de um menino de 1 ano, mas eles nos assistem como nós nos comportamos em nossas casas. Eles veem como o marido trata a esposa, como a esposa trata o marido. E principalmente, eles verão como eu e você tratam a Deus, como nós tratamos a Deus. Se você fosse gravado 24 horas e um filme fosse publicado sobre você, quem nós veríamos? Agora pense, os nossos filhos nos assistem e eles sabem quem de fato nós somos. Seja quais forem as estratégias e modelos de ensino que nós adotemos para discipular nossa casa, deve ter como fundamento, primeiramente, o amor a Deus. Tudo que nós fizermos no que diz respeito à nossa adoração, nós precisamos demonstrar nosso amor a Deus. E por isso dizermos aos filhos que nós amamos a Deus, mas agirmos como tal. Segundo, reserve tempo para cultivar um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Não é possível nós falarmos de discipulado e do próprio relacionamento com o nosso Cristo sem dedicação em tempo. A gente está acostumado com um cristianismo desse. Cristianismo sem dedicação, sem entrega de tempo, sem consagração, sem sacrifício. E a grande tragédia dos nossos tempos é a tentativa de nós termos um relacionamento virtual com o nosso Deus. E que assim não demande compromisso ou alguma parcela de tempo. Afinal, a gente vem domingo e cultuamos a Deus todas as semanas. No entanto, irmãos, um relacionamento amoroso com Deus demanda tempo. Um relacionamento amoroso com Deus demanda consagração. Nós não teremos vidas mais piedosas e um verdadeiro avivamento na igreja sem que nós entendamos que precisamos de tempo com o nosso Deus. A minha pergunta para os irmãos, responda cada um para si próprio. Quanto tempo da sua agenda você tem reservado para Deus aí? Olha a sua agenda, pensa nisso. Talvez a maioria de nós, quando vamos fazer o nosso planejamento semanal, não colocamos tempo para Deus como um compromisso. E a gente deveria fazer o contrário. A gente planeja um monte de coisa para nós, um monte de atividade, um monte de exercício. Se der tempo para Deus, aí eu encaixo aqui. A gente faz isso com a oração, a gente faz isso com os cultos, a gente faz isso com as reuniões dos lares. Se der tempo, eu encaixo. Quando, na verdade, quando a gente olha para o 4º mandamento que diz respeito ao sábado, e que nós cristãos entendemos que diz respeito ao domingo, ao dia do Senhor, a semana começa com tempo para Deus. A primazia da nossa semana é tempo para Deus. Só que nós não fazemos isso. Por isso, mostre o tempo com Deus que você destina na sua agenda, e isso vai mostrar como e o quanto você o ama. Preste atenção nessa frase. Mostre o tempo com Deus que você destina em sua agenda, e isso vai mostrar como e o quanto você o ama. Isso é muito sério para nós. Terceiro,
Reveja quais compromissos com Deus você abandonou e quais ídolos disputam o seu coração. A gente estabelece estratégia para um monte de coisas. Nós aprendemos técnicas para gerir melhor o nosso tempo, para administrar melhor as finanças, mas nós pensamos muito pouco em como termos um bom relacionamento com Deus. Você pensa sobre isso? Como ter um relacionamento com Deus? Um bom relacionamento com Deus? E a pergunta é: o que nós estamos fazendo para monitorar nossa vida com Deus? Eu proponho um exercício simples para os irmãos nessa semana. Tentem fazer isso. Reserve um tempo da sua semana em oração para você listar algumas coisas. Em um papel, liste em 2 colunas 2 coisas. Quais compromissos com Deus eu abandonei e quais ídolos disputam o meu coração? Quais compromissos com Deus eu abandonei e quais ídolos disputam o meu coração? Esse pode ser um exercício que é assombroso para nós, mas isso nos mantém humildes e nos mantém vigilantes sobre os embates espirituais que nós travamos. E na maior parte do tempo nós não fazemos nada para lidar com isso. E por isso, irmãos, a vida com Deus se trata de termos compromissos sinceros com Jesus Cristo. E isso precisa estar onde? No nosso coração. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Espero que os irmãos possam ser abençoados com essas coisas.